Olá, pessoal. O título de nossa aula de Química é Tabela Periódica. Tá. Nós vamos falar da arrumação dos elementos químicos na tabela periódica, sobre os elementos representativos. Vamos dar destaque aos nomes das famílias dos elementos representativos. Vamos falar, por último, da estrutura eletrônica e a posição de um elemento químico na tabela periódica. Tá ok? Então, vamos começar falando sobre a arrumação dos elementos químicos na tabela periódica. Conforme a gente já viu, a tabela periódica é formada por 18 linhas verticais, denominadas grupos ou famílias, 7 linhas horizontais, denominadas períodos, e um conjunto de 2 linhas horizontais especiais, com 14 elementos químicos cada, denominado lantanídeos e actinídeos, né? Que são elementos químicos artificiais. Tá ok? Nos grupos ou famílias, os números atômicos dos elementos químicos crescem de cima para baixo. As propriedades químicas dos elementos são semelhantes. Então, nesses grupos, as propriedades químicas dos elementos químicos são semelhantes. É o que caracteriza, tá? Nos períodos, os números atômicos dos elementos químicos crescem da esquerda para a direita. E as propriedades químicas são diferentes. As propriedades químicas são semelhantes apenas nos grupos. Tá ok? Pessoal, aqui nós temos o esqueleto de uma tabela periódica. Tá ok? Nós falamos para vocês que a tabela periódica é formada por 18 linhas verticais, que vai desde o número 1 ao número 18. Estas linhas verticais nós chamamos de grupos ou famílias. Então, na tabela periódica, existe 18 grupos ou famílias, que vai desde o grupo 1 ao grupo 18, tá? E também esse grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, isso aqui são chamados elementos representativos, tá? São os elementos representativos. Do grupo 3 ao grupo 12, são chamados elementos de transição externa. E esta região aqui, formada por 14 linhas verticais e 2 linhas horizontais, isso aqui são chamados elementos de transição interna. Esses elementos químicos aqui, eles estão aqui, incluídos aqui, tá? Não foi colocado aqui porque senão a tabela periódica teria 18 com mais 14, 32 linhas verticais, então seria muito grande. Então foi separado aqui, chamado aqui essa primeira linha dos elementos dos lantanídeos e esta segunda linha dos actinídeos. Então veja bem, nós dividimos a tabela periódica em 3 regiões. Primeiro, os metais, os elementos representativos, que são grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os elementos de transição externas, que é do grupo 3 ao grupo 12, são 10 grupos. E os elementos de transição interna, que é essa região. São 3 regiões, tá? Seria a classificação dos elementos químicos na tabela periódica. Elementos representativos. Vamos ver o que são elementos representativos. São os grupos ou famílias que se caracterizam por possuírem em cada grupo o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. São os elementos químicos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, pessoal, o que caracteriza um elemento representativo? É que em cada grupo
eles têm o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. Então, se você pegar os elementos químicos de um determinado grupo, você fizer a distribuição eletrônica nas camadas eletrônicas, vai perceber que existe um determinado número de elétrons por camada. Tá? Então, todo aquele pessoal daquele grupo tem o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. Tá? Os elementos representativos, eles têm famílias especiais, nomes de famílias especiais. Então, veja bem, aqui eu tenho grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que são os grupos que são elementos representativos. Número de elétrons na última camada eletrônica. Grupo 1 tem 1 elétron, grupo 2, 2 elétrons, grupo 13, 3 elétrons, grupo 14, 4 elétrons, grupo 15, 5 elétrons, grupo 16, 6 elétrons, grupo 17, 7 elétrons, grupo 18, 8 elétrons. Pessoal, o grupo 1, que tem 1 elétron na última camada, é a família dos metais alcalinos. O grupo 2, que tem 2 elétrons na última camada, são os metais alcalinos terrosos. O grupo 13, que tem 3 elétrons na última camada, é a família do boro. O grupo 14, que tem 4 elétrons na última camada, é a família do carbono. Grupo 15, 5 elétrons na última camada, a família do nitrogênio. Grupo 16, que tem 6 elétrons, família dos chalcogênios ou calcogênio. Grupo 17, que tem 7 elétrons na última camada, é a família dos halogênios. E, por último, grupo 18, que tem 8 elétrons na última camada, é a família dos gases nobres. Tá ok? Retornando ao nosso esqueleto, aqui eu tenho o grupo 1, que tem 1 elétron na última camada, formado pelos elementos químicos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Este grupo aqui é denominado a família dos metais alcalinos. Quais são os metais alcalinos? Quais os elementos que fazem parte da família dos metais alcalinos? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O grupo 2, que tem 2 elétrons na última camada, é a família dos metais alcalinos terrosos, terrosos ou ferrosos. Quais são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aí vamos pular os 10 e vamos para o 13. Grupo 13, que tem 3 elétrons na última camada, é a família do boro, formado pelos elementos químicos boro, alumínio, gálio, índio e tálio. Tá? O grupo 14 é a família do carbono. Eles têm 4 elétrons na última camada. Então, quais são os elementos químicos pertencentes a essa família? Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. O grupo 15, que tem 5 elétrons na última camada, é a família do nitrogênio. Essa aqui é fácil: família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. A família do nitrogênio, eles têm 5 elétrons na última camada. E quais são os elementos químicos que fazem parte dessa família? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. O grupo 16, que tem 6 elétrons na última camada, é a família dos chalcogênios ou calcogênios. Quais são os elementos químicos? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. E o grupo 17, que tem 7 elétrons na última camada, é a família dos halogênios. Quais são os elementos químicos? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E por último, a família, o grupo 18, que tem 8 elétrons na última camada, com exceção do gás hélio, é a família dos gases nobres. Quais são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Depois vocês vão ver o que caracteriza esta família aqui, denominada família dos gases nobres, tá ok? Então, pessoal, nós vimos grupo 1, família dos metais alcalinos, grupo 2, família dos metais alcalinos terrosos, grupo 13, família do boro, grupo 14, família do carbono, grupo 15, família do nitrogênio, grupo 16, família dos chalcogênios e calcogênios, grupo 17, família dos
halogênio, e grupo 18, família dos gases nobres. Tá ok? Agora, a estrutura eletrônica e a posição de um elemento químico na tabela periódica. Veja bem, pessoal. Se for dado um determinado elemento químico com seu número atômico, nós podemos determinar o período onde ele se encontra, o grupo onde ele se encontra e a classificação dos elementos químicos, né? E a classificação desse elemento químico. O número do período é dado pelo número de camadas eletrônicas. Se tiver na distribuição 2 camadas eletrônicas, então é período 2, se encontra na segunda linha. Se for 3 camadas eletrônicas, então terceiro período, né? Na terceira linha da tabela periódica. O número do grupo é dado pelo último subnível do átomo. Então você determina a distribuição dos elétrons nas subcamadas, o último subnível determina o grupo ao qual pertence. Nós vamos ver daqui um pouquinho na tabela periódica. A classificação do elemento químico é dado pelo último subnível do átomo. Elemento representativo é quando ele termina em S ou P. Você faz a distribuição, se terminar no subnível S, subnível P, ele é elemento representativo. Elemento de transição externa, quando ele termina no subnível D. E elemento de transição interna, quando ele termina em subnível F. Tá ok? Voltando ao esqueleto da nossa tabela periódica, nós vamos verificar que abaixo tem aqui, ó, grupo 1, S1, grupo 2, S2, grupo 3, D1, grupo 4, D2, D3, tá, D10, aí vem grupo 13, P1, grupo 14, P2, P3, P4, P5, P6. Aí você vem aqui, são 14, então F1, F2, F3 até F14. Pessoal, lembra que nós falamos nos subníveis de energia, ou subcamadas eletrônicas, que era SPDF, S2, quer dizer, tem no máximo 2 elétrons, P6 tem no máximo 6 elétrons, D10 tem 10 elétrons e F14, 14 elétrons, tá ok? Então, o que vocês vão perceber é o seguinte, esses dois grupos aqui, esses dois grupos, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, se for grupo 1, eles terminam em S1, se for grupo 2, termina em S2. Aí vamos para cá, no P6, então tem 6 grupos aqui, ó. Se terminar em P1, é grupo 13, P2, grupo 14, P3, grupo 15, P4, grupo 16, P5, grupo 17, P6, grupo 18, tá? Então, S2, P6, não é D10, aqui você vai ver, ó, D1, D2, se terminar em D1 é grupo 3, terminar em D2, grupo 4, D3, grupo 5, e assim, ó, vai do D1 até o D10. Interessante, né? Vai do D1 ao D10. E se acabar no subnível F, aí vai F1 até o F14, tá? Então veja bem, se acabar no S e no P, se acabar no S e no P, são os elementos representativos, realmente, S e P. Grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se acabar no subnível D, são os elementos de transição externa. Se acabar com o subnível F, seja lá de F1 até F14, nós temos elemento de transição interna, tá, pessoal? Então é isso, ó. Se S1, S2, aí vem P1, P2, P3, P4, P5 e P6, tá? Então, é importante isso. Se acabou em P1, e ele quer saber qual grupo pertence, aí não precisa olhar para a tabela. Você vai ver que você vai somar o 1 daqui com mais 10, que são os elementos de transição externa, e mais os 2, que são S1 e S2. Então, 1 com 10 dá 11, com 2 dá 13, portanto, grupo 13. Vou imaginar que acabou em P6. Aí você vai somar o quê? 6 com 10 dá 16, com 2 dá 18. Acabou em
P4, então é 4 mais 10 dá 14 com 2, 16. Tá, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, né? E até a nossa próxima aula.